Por entre os ventos da insanidade que fustigam estes dias, faz da amabilidade o imperativo. Eduardo Ferro Rodrigues já jogou em todas as posições do campo político, sendo até chamado a sair do banco para, quase voluntário à força, liderar o Partido Socialista depois da saída de António Guterres. No marcador dessas legislativas, ficou a cerca de 3 pontos da vitória contra Durão Barroso, garantindo depois, nas europeias, os 44,5% com que o PS venceu a direita coligada. Antes, como ministro, cunhou o rendimento mínimo garantido. Depois, entre as várias entradas em campo, foi líder parlamentar, embaixador na OCDE e chegou ao topo do Parlamento, eleito presidente na primeira concretização da geringonça e depois com o voto alargado do hemiciclo. Ao entregar a braçadeira, não se transformou em treinador de bancada, antes condensou em livro a vida como a viu, entre as conquistas, o gosto amargo das democracias em modo de autogolo frente aos dribles dos liberticidas e a preocupação pelas caneladas entre justiça e política. Eduardo Ferro Rodrigues é o convidado desta edição do Bloco Central, com Pedro Cisa Vieira e Pedro Marcos Lopes. Seja muito bem-vindo a este Bloco Central. Muito obrigado, Judite, e muito obrigado por esta companhia magnífica dos dois Pedro, Cisa Vieira e Marcos Lopes, que muito aprecio. Deixa-me recuar aqui um bocadinho no seu livro, quando recorda o tempo em que, ainda com Jorge Sampaio na liderança do PS, recordava uma conversa que tinha sobre se era mais importante para o país o PS estar à esquerda da direita ou à direita da esquerda. Essa conversa não foi, eu conto no livro, mas não sim, foi sim. Exatamente com o Jorge Sampaio. Foi no tempo de Jorge Sampaio. Foi antes de entrar para o PS, com alguns companheiros de percurso do movimento estudantil, nomeadamente um que ainda está felizmente vivo e que é uma pessoa extremamente inteligente, que é o Félix Ribeiro, e que trabalhou comigo durante muitos anos no IGB, com o engenheiro Cravinha a conduzir, e na altura em que houve vários debates internos entre pessoas que estavam fora do PS, e ele defendia a tese que era melhor a esquerda da direita do que a direita da esquerda, e eu defendia a tese de que era melhor ser o centro da esquerda. E o PS hoje está onde? E assim, ele não teve nenhuma espécie de experiência partidária, pelo menos que eu saiba, embora tenha colaborado durante muito tempo, cooperado com os governos do PSD, e eu, enfim, fiz o percurso futebolístico que a Judite Neuza de Sousa teve a ocasião agora de salientar. E o PS hoje, em que posição é que está? Eu penso que o PS deve estar no centro da esquerda, portanto deve ser um partido claramente de esquerda, mas sempre com pontes para um lado e para o outro, no centro-esquerda, com a tal os tais setores mais à direita e os tais setores mais à esquerda. Isso sempre aconteceu no Partido Socialista e não há motivo nenhum para que deixe de ser assim. Defende também neste livro que, apesar desses entendimentos com a esquerda, e já iremos à questão da geringonça e o que é que falhou nessa altura, mas que, ao contrário do que defendem, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, considera que a solução do Bloco Central não deve ser colocada totalmente de lado, embora seja o último recurso. Não pode ser colocada de lado, deve ser um último recurso, porque nós vivemos numa situação, o mundo e a Europa e também Portugal, numa situação em que pode de repente haver uma crise outra vez, ou financeira ou económica, uma crise social grande, e não é que isso seja para amanhã. Não sou um arauto da desgraça, mas nunca se poderá colocar de parte a hipótese dos dois principais partidos democráticos terem que se articular, como agora se diz, e interagir. E a experiência recente das relações entre esses dois partidos dá-lhe alguma confiança que isso possa acontecer? Repare, obviamente com outros protagonistas. Eu estive muitos anos no Parlamento a combater uma maioria absoluta. No tempo do professor Cavaco Silva, foram mesmo muitos anos em que eu estive no Parlamento a combater uma maioria absoluta. Agora, e portanto, eu sei que é muito difícil, nessas circunstâncias, fazer acordos, sobretudo nas questões que têm que ver com a conjuntura política.
embora possa e deve haver acordos estruturantes e estruturais. Mas com a conjuntura política é sempre muito complicado. Agora, eu, quando era secretário-geral do PS, por exemplo, sempre me opus a que houvesse no debate do Orçamento de Estado propostas maximalistas por parte do PS, que se sabia que não eram aprovadas, mas apenas para fazer número político, para dizer... As propostas cartadas, diria o Presidente. Para dizer e tal, a maioria absoluta, malandros, chumbaram esta proposta que era tão bonita, queríamos descer os impostos, queríamos aumentar a despesa da educação, aumentar a despesa da saúde. Eu sempre exigi, nessa altura e já antes, quando era coordenador do grupo parlamentar do PS na Comissão de Economia e Finanças, que todas as propostas tinham que ser quantificadas e tinham que ter contrapartidas, quer dizer, não podiam aumentar o déficit. Portanto, já nessa altura tinha algumas preocupações macroeconómicas e financeiras e não me deixava pressionar por muitos camaradas de bancada, até porque queriam satisfazer as aspirações locais, o que é legítimo, que apresentavam toneladas de propostas em matéria orçamental. E, portanto, eu, desse ponto de vista, não tenho nada que não me orgulhe enquanto deputado, porque penso que em momentos destes é preciso saber exatamente o que se propõe e as consequências que tem. E não basta ser contra, tem que ser a favor de qualquer coisa e a favor com um programa que seja credível, que permita a estabilidade económica e financeira e, sobretudo, o desenvolvimento social. Mas, olhando para a discussão orçamental, que ainda decorreu esta semana, tivemos a aprovação na generalidade da proposta do Orçamento de Estado. Surpreendeu a forma como decorreu essa muito centrada no passado, curiosamente, recordando os tempos de Passos Coelho. Eu devo dizer que fiquei muito surpreendido quando se acha um fenómeno estranho que o orçamento na generalidade tenha tido só o voto a favor do PS e a abstenção do LIVRE e do PAN, porque, quer dizer, no tempo das maiorias absolutas do PSD, eu não me lembro de votar a favor de nenhum orçamento, porque é um momento também de demarcação política, quer dizer, o facto de se apresentarem propostas que naquela altura eram propostas que nós considerávamos que eram possíveis de levar à prática e elas serem chumbadas, mas não era só isso, era toda a arquitetura do orçamento corresponde a um determinado programa político e apesar das convergências e apesar das condicionantes que todo o modelo europeu e global impõe ao país, apesar de tudo, há lugar para diferenças significativas nas prioridades. Pedro Marcos Lopes, Pedro Cisa Vieira, juntem-se também agora à conversa. Pegámos aqui na questão do orçamento, que marcou também esta semana, mas obviamente que o terreno orçamental, Pedro Marcos Lopes, não é propício em tempos de maioria absoluta para entendimentos, mas das conversas que temos tido aqui, tu pareces partilhar mais a ideia de que PS e PSD devem ser mais alternativa do que trabalhar para uma solução que possa juntar os dois partidos num outro bloco central que não este? Em primeiro lugar, agradecer muito ao Dr. Ferro Rodrigues estar aqui. Eu tenho um defeito grave, que é gostar muito deste sportinguista como político, quer dizer, e não que partilhe muitas das convicções dele, mas o Ocachote dizia que há coisas que estão muito para lá da política e são mais importantes as outras coisas do que provavelmente a política. Deixa-me responder isto pegando num bocadinho no que disse o Dr. Ferro Rodrigues em relação ao estar à direita, ao centro e o PS estar ao centro, à esquerda ou à direita. Este programa, quando nasceu, teve um batismo do Pedro Adão e Silva, foi ele que teve a ideia do nome e o que era relevante na escolha era que nós, tanto eu como ele, como acho que muito mais gente, acreditamos muito no conceito de Bloco Central, mas do conceito de Bloco Central não como Bloco Central no governo, mas como Bloco Central da alternativa. O facto de dois partidos estarem muito próximos nas questões estruturais para o país, mas terem políticas diferentes para atingir esses objetivos. E esse é que é, na minha opinião, o conceito de Bloco Central. A pior coisa que nós poderíamos ter na governação era um Bloco Central. Ou seja, o PS e o PSD juntos. Só se,
existisse uma grande urgência, como aconteceu, por exemplo, na Alemanha, com a SPD e a CDU, como governo. Mas isso não é a situação ideal. E lembrar que isto é tão verdade quanto esta democracia, o regime que nós vivemos, os 50 anos de democracia, as grandes alterações, os grandes fenómenos estruturais de mudança, foram através do acordo entre o PS e o PSD. É verdade, mesmo o SNS, que é sempre aquele fator onde dá, não, porque vocês votaram contra o SNS. Isso é uma conversa que não vai a lado nenhum, é a praxis que faz as grandes mudanças, muitas das vezes, não é? E obviamente que o PSD sempre nunca fez nada contra o Serviço Nacional de Saúde quando ele foi instaurado. Portanto, e depois em todas as questões o PS e o PSD se combinaram com a política internacional, a adesão à CEE na altura, a política do Serviço Nacional de Saúde, a educação pública. Portanto, estes são os grandes fatores. As revisões constitucionais. As revisões constitucionais, ainda mais relevante. Portanto, eu acho que esse é que é o centro do nosso regime. Quando nós tentamos arranjar artificialmente fatores de polarização, não estamos a contribuir para a alternativa. Estamos sempre a contribuir para uma coisa muito simples, para que um dos partidos se torne central dentro do sistema. Isso é mau. E quando eu quero dizer tornar um dos partidos centrais do sistema é o PS tornar-se o partido hegemónico ou o PSD, como já aconteceu, tornar-se num partido hegemónico. E esse é o risco de nós polarizarmos demasiado, porque a solução da geringonça foi uma solução, na altura, interessante, que nunca mais se vai repetir. Na minha opinião, por muitas razões, e agora depois lá chegaremos. Como a solução, como ter o PSD a ter 2 maiorias absolutas, também nunca mais vai acontecer. E, portanto, só esta solução dos 2 partidos se encontrarem próximos que chegue, mas com as políticas diferentes, é que é uma boa solução para o país, porque até permite a continuidade das políticas. Isso é fundamental numa democracia ocidental. Pedro Cisa Vieira, desempatas este debate sobre o posicionamento do PS? Nós não tivemos tão em desacordo. Sobre onde deve posicionar-se o Partido Socialista? Eu só coloco essa hipótese mesmo numa situação em que não haja outra alternativa por motivos muitíssimo graves. Mas já agora, e não receia que uma solução desse tipo pudesse fazer crescer as margens? Bom, mas repare, eu só estou a falar contra aquelas pessoas que dizem nunca. Bem, não sei se nunca, porque isso em política não existe. Porque pode haver situações, até do ponto de vista com implicações militares, com implicações na defesa, em que isso possa vir a ser necessário. Nós aqui há uns anos não nos passava pela cabeça que houvesse uma guerra na Europa e que a situação no Médio Oriente, que já teve vários picos de muita gravidade, mas chegasse ao ponto em que está hoje também. E as consequências que isso tem para o mundo global e para enfim, convém não esquecer que há muitos poderes nucleares aí por todo o lado. Pedro Cisa Vieira. Sim, exatamente a mesma coisa. Quer dizer, o Bloco Central como uma solução governativa é uma coisa excepcional, que já aconteceu entre nós em circunstâncias excepcionais precisamente, e que são coisas que ocorrem. Quer dizer, na Segunda Guerra Mundial o Reino Unido teve um governo de unidade nacional, onde estava o Labour, estavam os conservadores e estavam os liberais. Portanto, essas coisas acontecem em casos excepcionais. Mas o Bloco Central entre nós é sobretudo, digamos assim, o esteio, a base, a fundação da democracia em que vivemos. Ou seja, a democracia é precisamente a capacidade de nós irmos gerindo os conflitos entre os interesses que convergem numa sociedade plural de uma forma que seja pacífica, que assente em princípios que são aceitos por todos os protagonistas. Isso é a base constitucional. E a base constitucional, obviamente, essa tem que ser tão alargada quanto possível. No nosso caso, pelo menos 2/3 dos deputados têm que estar de acordo com as bases em que o sistema funciona. E ele está estabelecido há muito tempo, é o produto, obviamente, do consenso entre a PS e PSD, alargado a outros partidos, mas de uma maneira geral, sem estes dois as coisas não funcionam, e é a escolha pelo Estado de Direito democrático e social, pela integração europeia, pela economia social de mercado, etc. Todas essas coisas são a base
fase em que nós convivemos e em que depois as opções políticas concretas se podem ir confrontando, podem dar lugar a soluções governativas distintas e prioridades em cada momento também distintas, mas esta base é muito importante. E tal como em certos momentos foi necessário fazer o consenso constitucional para criarmos o Estado de Direito democrático depois dos 50 anos da ditadura e depois da deriva esquerdista do pós-25 de Abril, como foi necessário fazer também um consenso constitucional à volta da ideia de que asseguramos a proteção na doença e na velhice, que consagramos a educação para todos, que combatemos a pobreza. Estes são consensos constitucionais grandes. Talvez outros agora surjam também como necessários, porque os temas que estão na agenda são diferentes, não é? Eu acho que nós agora estamos confrontados com problemas novos que surgem do contexto internacional, na parte da defesa, na parte da nossa segurança coletiva, da nossa integração europeia. Eu acho que há um salto importante que é preciso dar em matéria de integração europeia e que provavelmente exige também um consenso alargado dentro de cada Estado-membro sobre o que queremos. Eu acho, aliás, que nós somos talvez dos países onde o consenso sobre o lugar de Portugal na Europa é mais alargado do que noutros, mas ainda assim temos que ter a noção de que há opções que a Europa vai ter que tomar nos próximos tempos que vai exigir isso, e depois temos outros temas ainda mais complicados. O combate às alterações climáticas vai implicar alterações no nosso modo de vida, que eu acho que precisam de ser discutidos, mais do que como uma prioridade conjuntural concreta à volta de um orçamento ou do programa de governo, mas de uma forma mais alargada, como temas que hoje em dia que já superamos muitos desafios grandes, acho que há outras questões que agora se colocam. Vou-vos dar um exemplo. Nós tivemos um grande sucesso na Batalha das Qualificações. Nós, hoje em dia, temos jovens que são o produto de uma escolha coletiva que o país fez nas últimas décadas de investir muito na educação. A educação para todos, depois o pré-escolar, depois o inglês nas escolas, depois o 12º ano obrigatório, depois o alargamento do acesso à universidade. Isso fez jovens muito qualificados, com os melhores níveis de qualificação da Europa, mas que ainda são, digamos assim, uma excrescência dentro de uma sociedade geralmente pouco qualificada e um tecido económico pouco capacitado para absorver o capital humano que fomos formando em grande quantidade. E eu acho que há aqui novos... É como se este produto mais sucesso da nossa democracia, que é a geração mais qualificada de sempre, agora tivesse dificuldade em encontrar também uma resposta do sistema político para as suas novas necessidades. Emprego digno, com salário condigno, habitação, etc. Não sei se aqui também não é necessário algum novo tipo de consenso mais alargado, como depois temos os temas que o Eduardo Ferro Rodrigues coloca no seu livro sobre temas como a justiça, como o combate às derivas identitárias e populistas, como a própria reforma da justiça, onde sem consenso entre os dois grandes partidos centrais do sistema é muito difícil fazer mudanças. Tem sido esse, na minha opinião, o maior falhanço no consenso, no maior falhanço da nossa democracia nos últimos anos, da necessidade de um consenso entre os dois maiores partidos, que nunca foi feito, em que o PS ficou refém... Está a falar da justiça. Estou a falar da justiça. Muito mais por culpa do Partido Socialista do que por culpa do Partido Social Democrata. Eu percebo que coisas que aconteceram no país, nomeadamente, para dizer de uma maneira clara, o caso Sócrates impediu que o Partido Socialista se sentisse à vontade, ou pelo menos com capacidade para fazer essa reforma. E essa reforma é absolutamente urgente, necessária e que põe em causa mesmo, e não é preciso ter cuidado com as palavras, é preciso dizê-las como são, havia o Zacarias, hoje dá-me para as citações, faz-me a parte, coisa horrível, uma coisa que eu testo. Dizia que uma democracia pode funcionar sem eleições, mas não pode funcionar sem uma boa justiça. Claro que isto tem que ser analisado com grano salis, mas o que se quer dizer é que numa democracia é essencial que os três poderes funcionem bem, e quando um colapsa,
a democracia fica em causa, tal como fica em causa se não houver eleições. Há uma coisa que eu já agora queria aproveitar para introduzir, porque é uma questão que me preocupa e que pensei, refleti bastante durante este período em que estive a escrever. É que, para isso tudo ser possível, tem que haver mais ideologia ao serviço dos partidos. Tem que haver um ideário, porque não se percebe muito bem o que é que leva hoje um jovem com pouca experiência a entrar para o PS ou para o PSD, porque um chama-se social-democrata e é atravessado por, digamos, duas frações, uma mais liberal e outra mais social. E o outro que é socialista é que é social-democrata verdadeiramente, porque o programa socialista em matéria económica já foi há muito tempo posto, não direi de parte, porque nestas coisas nunca se sabe se não poderá ter que voltar. Sim, não foi o senhor que meteu o socialismo na gaveta. De muita gravidade, mas é aquilo que me faz, quer dizer, sem ser por hábitos familiares, por amizades com esta ou aquela namorada ou este ou aquele namorado, o que é que leva hoje alguém a entrar para um partido político? Porque a bandeira ideológica deixou de estar tão presente. Eu recordo, para nós era a questão essencial, era o socialismo, era a opção entre socialistas e comunistas, socialistas democráticos, comunistas e sociais-democratas e liberais e cristãos-democratas, tudo isso foi à vida. E a década, aliás, o século das ideologias conduziu efetivamente a desgraças enormes com a Segunda Guerra Mundial e com as consequências que isso teve em dois blocos na Europa e numa situação muito grave que ainda hoje a Europa está a pagar isso. Mas o que eu acho é que para haver uma reforma dos partidos, que é absolutamente necessária para se evitar que as pessoas sejam recrutadas para o governo sem terem quase experiência nenhuma de saber sequer o que pensam em matéria económica, social, tecnológica, ambiental, é preciso também que os partidos se revigorem nesse campo doutrinário, se não gostam da palavra ideologia, no campo doutrinário, no campo das ideias, no campo dos ideais. E isso é uma coisa que se perdeu muito e que é necessário também que se recupere, até para poder haver resposta democrática a esta crise que as democracias vivem, porque não fujamos às questões. As democracias vivem em crise. O que se passou nos Estados Unidos e no Brasil é um sinal gravíssimo das crises das diversas democracias. O que se passa. O que se passou e o que se pode voltar a passar. E o que se está a passar. E o que se pode voltar a passar. E nós não podemos pensar que um país como Portugal quer dizer, está ao abrigo de todas essas situações. Não está. Também já se viu por várias vezes que não está. E por isso é necessário que os democratas defendam a democracia. E defender a democracia pluripartidária. E pluripartidária e com partidos que sejam, sim senhor, tenham as convergências e até, se necessário, as convergências máximas em momentos de grande dificuldade, mas que saiba exatamente cada partido o que é que representa e o que é que quer e o que é que propõe. E isso perdeu-se um pouco neste fascínio pelo pragmatismo e pelo protagonismo mediático. E já agora, pegando nas suas próprias palavras, essa perda de identidade ou de não poderá também resolver-se no caso da atual maioria socialista, que acaba por abarcar todo o grande centro, não acaba por também dificultar a vida, neste caso ao maior partido da oposição, nessa tarefa de se diferenciar através das propostas? Como é que se sai dessa circulação? Sai-se, este orçamento é um bom exemplo disso. Sai-se com eleições e com alternativas e com alternativas. Como é que sai em termos de alternativa, de propostas alternativas? Como sabe, o PS teve vários secretários-gerais até que chegou a um secretário-geral, António Guterres, que conseguiu, através de um grande movimento que foram os Estados-Gerais e um grande movimento também de pessoal e de grande credibilidade dele em todo o país, criar uma alternativa que foi uma alternativa ganhadora, embora não tivesse maioria absoluta, nunca teve maioria absoluta. Da primeira vez teve uma maioria relativa e da segunda teve um empate absoluto, que foi uma coisa absolutamente extraordinária. Não acha que o PS também está num momento, está a viver um momento muito próximo que já existiu no PS
que já existiu no passado entre duas linhas que são antagónicas. Por exemplo, temos uma linha claramente próxima daquilo que seria a geringonça, portanto, que acha que o caminho, como disse a Judite, e começou este programa dizendo que há um PS neste momento que acha que deve ser a direita da esquerda e que há outro PS que acha que tem que ser a esquerda da direita, e neste momento estão muito mais expostas e muito mais vincadas do que alguma vez estiveram, ou pelo menos desde a célebre... Quer dizer, a geringonça teve uma explicação muito concreta. Foi o facto de ter havido um controle por parte da direita democrática, embora, que fez um papel além daquilo que o FMI e as instituições europeias exigiam durante alguns anos, criando uma situação de instabilidade social e de desigualdades como nunca tinha sido visto. E, portanto, mesmo com o PSD a ter uma maioria relativa em 2005, aquilo que se passou foi que todos os que vieram a fazer parte da geringonça compreenderam que se queriam acabar com esse tipo de políticas, teria que haver aqui um compasso não digo de espera, mas de construção de uma alternativa que durasse algum tempo e que fosse credível no campo dos orçamentos, etc. E isso aconteceu. E aconteceu, apesar de tudo, durante 6 anos e meio. Não é propriamente, não foi apenas um fenómeno passageiro. Eu não sei se é irrepetível, porque espero que seja irrepetível uma crise financeira como aquela que existiu e que levou à intervenção das autoridades monetárias e financeiras exteriores a Portugal, mas também já foi a 3ª vez, não é? E, portanto, nunca se poderá dizer que desta água não voltaremos a beber. Mas aquilo que eu penso é que, e isso é que me custou do ponto de vista pessoal e político, foi que no momento em que era necessário a geringonça dar o outro passo, e o outro passo era não apenas desconstruir aquilo que tinha sido feito pela maioria de direita e pelo Dr. Passos Coelho, mas criar um conjunto de reformas estruturais e estruturantes novas, com um acordo entre toda a esquerda. Isso não foi possível. E começou-se a perceber a deterioração a partir do momento em que outros partidos começaram a sentir os custos da geringonça em eleições autárquicas, em posições no movimento sindical. Mesmo nas legislativas. E nas legislativas. E, portanto, foi um dos motivos, não foi o único, mas foi talvez o mais forte que me levou. Fez agora, no dia 23 de outubro, 8 anos, eu ter num almoço que nós tínhamos sempre para comemorar a minha eleição como Presidente da Assembleia da República, com o Presidente Marcelo e com o Primeiro-Ministro António Costa, de lhes ter dito, porque sabia que as negociações iam ruir nesse mesmo dia, que não contassem sequer comigo para candidato a deputado, porque acho que quem dá, e é de certa maneira, como a Judite disse, a primeira imagem de uma nova realidade política, não pode deixar que tudo acabe, mesmo que acabe só durante um tempo, sem tirar consequências também pessoais e políticas disso. E foi isso. Eu agora sei que os jornalistas sofrem, sabe, Dr. Ferro Rodrigues, porque eu fiz uma pergunta e o senhor fez todo para não a responder. Não, quer dizer, desculpa. eu disse-lhe que... o Pedro... Não, nada disso. Eu estava-lhe a perguntar se não acha que o PS... primeiro deixe-me fazer um comentário ao que disse. Eu acho, ainda hoje acho estranho que alguém no PS pense que havia qualquer possibilidade de construir o que quer que seja com o Bloco de Esquerda e com o PCP, já que a ideologia, aquilo que tanto aprecia, e a questão dos ideários entre o PS e o Bloco de Esquerda e o PC, são inexistentes. Não há nada que os una em termos políticos e doutrinários. Nada. Há algumas coisas. Há muito mais que os una ao PS ou ao PSD. Mas era possível ter uma postura mais construtiva
e não olhar apenas para os resultados eleitorais. Eu compreendo perfeitamente que o PCP tenha achado que era inaceitável perder câmaras que sempre foram do PCP nas últimas eleições autárquicas. Estou-me a lembrar da Câmara do meu avô Barreto, que foi secretário-geral dessa Câmara durante muitos anos, de Montemor Novo. E Montemor Novo foi, desde o início, que é um concelho que eu conheço bem, foi sempre controlado pelo PCP e perderam as eleições nas últimas autárquicas só. E, portanto, isso tinha que ter consequências, não só em Montemor Novo, como noutras. E, portanto, eu compreendo isso tudo, mas acho que pode ser que um dia volte a haver possibilidades, porque isso também depende muito dos protagonistas, não é? Depende muito dos protagonistas e aquilo que foi o protagonismo de... Porque reparem, eu ainda tenho memória, quem abriu a porta à geringonça foi o Bloco de Esquerda e o PCP. Foram declarações da Catarina Martins e do Jerónimo de Sousa, que aquilo António Costa depois correspondeu com propostas concretas de negociação. Bom, sabe-se lá se um dia não poderá haver uma situação semelhante com outros protagonistas. Não é impossível, os protagonistas são muito importantes. Eu estive na primeira geringonça, na Câmara de Lisboa, em 89 a 93, estive lá até 93, aquilo durou depois ainda até ao fim do século, com o João Soares. Mas depois também, e o protagonismo ali foi muito do Jorge Sampaio. O Jorge Sampaio que de facto tinha a capacidade de trazer o PC e depois também na Assembleia Municipal, o PSR, o DP, etc., faziam parte também da solução. E obviamente também o António Costa tem uma história que lhe permitia ser um protagonista que viabilizava isso. Mas também é verdade que eu que vivi por dentro da governação da geringonça e muitas das negociações orçamentais e legislativas e depois o fim da geringonça, que foi uma coisa um bocado traumática para todos nós e que, ao contrário do que se diz, não foi uma coisa desejada pelo Primeiro-Ministro, também ao mesmo tempo aqueles últimos momentos que provavelmente foram precipitados pelos resultados eleitorais do lado do PCP, etc. A verdade é que eu às vezes sentia que tinha recuado 100 anos e que estava numa discussão no Partido Social-Democrata Alemão no início do século XX, entre a Rosa Luxemburgo e o Kautsky e o Bernstein, com anticapitalistas que achavam que de facto não há compromisso possível com o sistema parlamentar, naquele caso com a União Europeia, que a União Europeia impõe uma agenda que é necessariamente capitalista, liberal, e que portanto era impossível fazer qualquer solução política que respondesse àquilo que sentiam como os problemas das classes trabalhadoras, etc., dentro daquele quadro, era como se a solução política que poderia continuar a ser construída implicava necessariamente uma ruptura com compromissos internacionais, enquanto que, do outro lado, aquilo que se tinha era uma noção de que não só a União Europeia é um espaço importante para o país, como, além do mais, o papel de Portugal é estar por dentro da União a influenciar os destinos da União, com caminhos que, aliás, hoje em dia, aquilo que vemos a ser discutido na União Europeia mostra que a União foi capaz de evoluir de um modelo completamente neoliberal para um modelo que hoje em dia aceita que só é possível enfrentar os desafios coletivos que temos com o regresso à ideia de política industrial, com uma política comercial mais agressiva, com apoio às novas tecnologias e às alterações climáticas e até com o reforço da sua visão sobre o mundo, que se calhar há 2 ou 3 anos atrás as pessoas achavam que era impossível de assegurar porque era uma realidade imutável. Portanto, eu tenho também a sensação de que estes partidos correspondem a perspectivas sobre o mundo das quais é muito difícil construir. O que eu queria dizer é o seguinte: partilha-se valores. O combate às desigualdades, a necessidade de progresso social no sentido da capacidade de todas as pessoas escaparem àquilo que é, digamos assim, o destino, que é a sua origem social ou familiar. É preciso construir sobre isso. E os caminhos para chegar são em muitos momentos inconciliáveis e provavelmente são histórias
e são movimentos de tão longo prazo que são difíceis de alterar. Às vezes as pessoas mudam. O Eduardo Ferro Rodrigues confessa no seu livro que também mudou a sua análise ao longo da vida. Era público, não era? Mas o que estou a dizer é que há ideias que permanecem, persistem e que constituem alinhamentos políticos que às vezes tornam as coisas mais difíceis. Eu acho curioso a questão dos protagonistas que vocês os dois analisaram. Eu subscrevo, aliás, é essa a minha tese que tu acabas de enunciar, dessa impossibilidade, porque eu não estou a dizer impossibilidade, estou a dizer que é muito difícil. Mas eu sempre achei que a solução da geringonça era uma solução boa no início, porque permitia que um conjunto de portugueses, bastante alargado na altura de portugueses, tivesse responsabilidades governativas. Eu até disse mais, achei o interessante nisto, o importante era que fossem mesmo passassem a fazer parte da governação, mesmo não estando no governo. Não é? Só que a questão, portanto, nada contra. Só que eu tinha perfeitamente noção, e o futuro deu-me, às vezes dá-me razão, é raro, mas às vezes dá, em que destruir algo que tinha sido feito pelo anterior governo, não vamos avaliar agora se certo ou errado, era possível. Construir não é possível porque basta olhar para os ideários dos dois partidos, dos três partidos. Não há, quer dizer, menos desigualdade. Estamos todos de acordo. Até o Partido Social Democrata está de acordo, que é muito mais próximo do que do PS. O problema é quando se começa a construir. E depois não é uma questão de protagonistas. Eu não vejo, por exemplo, no Partido Comunista, tanto no Partido Comunista como no Bloco de Esquerda, ninguém, desde o início desses partidos, ninguém, e agora ainda mais, que tivesse qualquer coisa de ideologicamente estrutural sequer parecido com o Partido Socialista. É por isso que vem aquela pergunta que o senhor não me quis responder. Eu respondo a todas as perguntas que me fez incorporar os dramas do jornalista, que é, se neste momento o PS não vive, mas francamente, porque me parece que vive, uma situação que já aconteceu no passado, no PS, entre um PS que está muito mais encostado à esquerda e um PS que está muito mais encostado ao centro. E que se essa não vai ser a batalha eu não tenho a certeza nas próximas disso, porque eleições eu não conheço suficientemente o programa, digamos assim, dos protocandidatos a secretário-geral do PS. Na altura em que o Pedro Marcos Lopes se refere, havia programas que eram claramente diferenciados entre Jorge Sampaio e Jaime Gama, por exemplo. Exatamente. Também entre António Guterres e Jorge Sampaio. Não, antes disso, entre o José Sócrates e o Manuel Alegre, era claramente uma diferenciação. Comigo não tive direito a ter oposição interna e portanto ninguém queria, não é? Como era do centro. E portanto lá teve que ser durante 2 anos e meio e o resultado não foi mau em termos eleitorais. Mas o que eu penso é que hoje em dia não é muito claro quais são os programas das pessoas. Se me perguntarem, só para dar um exemplo, vai haver 3 candidatos a secretário-geral do PS, Fernando Medina, Ana Catarina Mendes, Pedro Nuno Santos. Quais são as diferenças, os programas? Porque, quer dizer, não basta dizer... Não vai dizer que não conhece as diferenças ideológicas dos 3. Bom, não conheço suficientemente. Porque uma coisa é ter a bandeira da geringonça, outra coisa é explicar como é que ela se constrói e como é que ela se faz. Eu vejo agora com alguma curiosidade o papel deste novo clube de pensadores com pessoas do PS e do Bloco e do PCP que vão discutir questões de reformas estruturais. Vamos ver se chegam a algum consenso e sobre o quê. E isso não são consensos genéricos, são consensos mais concretos. E se alguém depois os segue em matéria partidária. Não estou a perceber. Acha que há uma possibilidade acho que é um caminho interessante. Conheço algumas daquelas pessoas, conheço bem o Paulo Pedroso, conheço algumas daquelas pessoas também de outros partidos e vejo com curiosidade que haja a preocupação que eu exprimo no livro, que é de que aquele conjunto da esquerda conseguiu
ter uma alternativa contra, mas não conseguiu ter uma alternativa a favor em relação ao futuro. E, portanto, é por isso que também aguardo com algum interesse, embora com ceticismo, o trabalho desse grupo. Tem uma vantagem esse grupo, porque, como apesar de tudo não estão em posições de liderança dentro dos respectivos partidos, estão muito mais livres para poderem discutir coisas, mas depois, quando chega à altura certa de tomar opções que precisem de compromisso das lideranças políticas para caminhos que são depois também eleitorais, as coisas começam a ser mais difíceis. Depois há uma coisa que é um óbvia. movimento de apoio à eleição de Pedro Nuno Santos sem o querer dizer. Não sei. Parece-me de uma forma evidente. Não sei, não tenho a certeza disso. Não tenho a certeza disso. Aliás, não percebo como é que pessoas que estão noutros partidos podem envolver nas questões partidárias do PS. Não seria a primeira vez. Eu acho que é muito um importante. Candidato a líder do Partido Socialista tiver como grande força que tem o apoio de outros partidos, quer dizer, isso é uma coisa completamente... Eu acho que o que se passou na eleição aberta entre António Costa e é exatamente e António as primárias, Seguro, não é? As primárias. Nas primárias foi uma coisa muito importante, porque houve uma participação de milhares de pessoas que não eram militantes do PS. Mas no seu livro critica o facto disso ter depois não dado nada. Não teve sucesso. Ou seja, não ter sido replicado noutras instâncias. Os partidos têm um horror à reforma interna, claro. Porque em termos das conselhias, das federações, quer dizer, tudo aquilo que seja abrir é pôr em causa as posições dominantes deste ou daquele grupo. E, portanto, isso tem que ser combatido. E tem que ser combatido também nos dois partidos, se me permite. Com posições políticas, ideológicas e com alternativas de pessoas que sejam credíveis e que tenham uma influência real na sociedade em cada ponto, e não apenas ao nível central. Mas os partidos estão a bloquear essa entrada dessas pessoas. Parece-me perfeitamente claro. Já agora deixem-me só voltar um bocadinho atrás sobre aquilo que eventualmente afasta os jovens e as pessoas dos partidos. E o Ferro Rodrigues falava de não há ideologias que distingam os partidos. E eu que sou do tempo do fim das ideologias percebo isso. Ou seja, a ideia de uma ideologia como uma espécie de uma narrativa fechada que explica tudo, explica o passado e ensina o caminho do futuro é uma coisa que de facto hoje em dia, perante a complexidade do mundo, é muito mais difícil de arranjar. Mas os partidos não souberam substituir essas ideias ideológicas por programas que sejam concretos e que as pessoas consigam perceber o que é que representam. E, sobretudo, há uma outra coisa que, falando com os mais novos, a gente sente, que é a noção de que quer a prática governativa, quer, sobretudo, a militância partidária, acaba por não ter grande impacto ou fazer grande diferença relativamente à condição de vida das pessoas. E isto é que é o ponto que o Ferro agora está a fazer, que é os partidos, ao estarem fechados, fazem com que as pessoas sintam que não vale a pena ter qualquer militância num partido que depois é imune à sua contribuição e que, uma vez no poder, acaba por ter muito pouca capacidade de influenciar a realidade. E eu acho que esta questão de como os partidos aceitam contribuições, que é uma coisa típica da nossa sociedade. As empresas não aceitam os contributos dos mais jovens, as universidades estão fechadas entre catedráticos que já não aprendem nada há muito tempo, os sindicatos e as associações patronais têm sempre os mesmos protagonistas há décadas. Portanto, nós temos de facto uma sociedade muito fechada, muito hierarquizada, e depois temos uma incompreensão de se dizer que muitos dos problemas que hoje em dia preocupam as pessoas, o combate às alterações climáticas, não se resolvem numa perspectiva exclusivamente local ou nacional e que, portanto, nós temos que construir coligações também com pessoas que dentro do nosso continente tenham as mesmas particularidades. E temporal, Pedro, porque perdeu-se muito a noção de que as coisas levam tempo a serem criadas. O imediatismo da nossa sociedade mudou a perspectiva política, mudou a perspectiva das pessoas olharem para a política. Quando agora falamos daquilo que está a acontecer, da crise da saúde ou do problema, e dizemos que todas estas questões têm tempo, têm razões, têm um processo, é muito difícil até para nós, quanto mais para os mais novos perceberem. Os velhos sindicalistas contavam a história que os seus combates
Já não eram para eles, eram para os filhos e para os netos. Dr. Ferro Rodrigues no livro fala do caos, não é? Da palavra caos que está, que é associada à guerra, é mais a guerra e tudo. Mas antes deixa-me só dar... Antes do caos, deixa-me só acrescentar só uma coisinha, para no seguimento do que tinha há pouco, perguntar-lhe se essa, como falou da experiência das primárias nos partidos, neste caso no PS, e da escolha de candidatos, se acha que isso devia ser um caminho que, por exemplo, o PS deveria assumir para a escolha de candidatos, como diz no seu livro, para outros cargos autárquicos, Parlamento Europeu, é que se o partido, e estou a falar do PS porque é o que eu conheço, se o Partido Socialista tivesse uma política totalmente aberta e tivesse a escolha dos dirigentes conselheiros e federativos com várias alternativas de pessoas, com programas diferentes para as respectivas áreas em questão, e se isso fosse aberto, já não fazia sentido depois que quem ganha fosse pôr a escrutínio outra vez em relação ao povo em geral as listas de candidatos, porque havia, digamos, uma legitimidade própria dos órgãos dos partidos eleitos desta maneira. E, portanto, a questão de primárias para as listas de deputados ou para as listas para a Câmara Municipal parece-me que era uma questão que se podia facilmente pôr de lado, porque o passo democrático gigante tinha sido dado antes. Agora, o que eu penso é que se os partidos não se reformarem e não se abrirem, será muito difícil defender a democracia perante os ataques que está a sofrer em todo lado. E sem partidos não há democracia, sem um Parlamento com partidos não há democracia, e com a abstenção a crescer da maneira como tem crescido, às vezes apenas por motivos estatísticos, mas porque, quer dizer, há pessoas que estão afastadas da vida nacional e que estão automaticamente inscritas, e depois há o contrário, que são pessoas que gostariam de estar mais participativas e que se calhar não estão inscritas com tanta facilidade, e portanto uma das coisas que defendo neste livro é que o ato eleitoral, os atos eleitorais para eleger presidentes de Câmara, para eleger juntas de freguesia, para eleger Parlamento, deputados, deviam ser muito mais facilitados. Quer dizer, as mesas de voto deviam estar espalhadas, não devia ser obrigatório as pessoas dirigirem-se a um determinado sítio para votar. Eu vi resolver pouco, por várias vezes, até por causa do Covid, que houve experiências de mesas eleitorais em vários locais que funcionaram muitíssimo bem. Por outro lado, as eleições devem ser em vários dias, o voto eletrónico deve ser não apenas permitido, mas incentivado, porque não receio que possa causar, enfim, os receios de fraude e tudo. Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil. Não é voto eletrónico no telemóvel. Sim, eu sei. Ir à mesa de voto. Como foi feita uma experiência piloto em Portugal. Nos Estados Unidos e no Brasil, o que se demonstrou foi que todas as invocações de que tinha havido chapelada com o voto eletrónico eram falsas, e eram os candidatos populistas que perderam por pouco a quererem virar a mesa no final do jogo, digamos assim. Mas, portanto, eu penso que é preciso que nestas questões, que são questões essenciais para a democracia, que os grandes partidos tenham posições pelo menos semelhantes e reformistas, e que não pensem que isto está tudo muito bem e que é normal ter abstenções de quase 50% para o Presidente da República, ter abstenções acima disso para a Assembleia da República. Enfim, eu não sou a favor, eu devo ser a única pessoa que eu conheço que não concorda com isto que o Dr. Ferro Rodrigues e que estás a falar do voto não é só do voto eletrónico, é desta facilitação do voto. Não sou a favor. O voto é um ato solene numa democracia. Quando uma sociedade democrática não tem a percepção, não tem a noção do que o voto é um ato sagrado e que até pode exigir algum sacrifício, repito, e que até pode exigir algum sacrifício, a democracia já está contaminada por dentro, e não são estas formas de facilitar o voto que vão ajudar a que ela se reforme. Pior, até podem ser piores para o funcionamento da democracia. Mas não concordas, como exemplo, como Ferro Rodrigues neste livro diz que o voto muitas vezes é encarado como um favor que se faz aos políticos. Eu já não é um direito, é um favor. Mas deixa-me acabar. Eu acho que o facilitar demasiado o voto
fazê-lo por todo o lado, por todos os dias, conduz à falta de reflexão desse ato. E, portanto, não partilho essa. Acho que o mundo mudou muito. Não, mas é que isso era verdade há 20 anos ou 30. Neste momento, os jovens não veem no voto um ato sagrado. Veem no voto qualquer coisa que pode ser útil para o futuro deles ou para o futuro da democracia. E, portanto, mas a questão é que a concepção do ato de votar como um ato sacro, um ato solene, julgo que afasta muita gente das mesas de voto e afasta muita gente da participação ativa na condução do Portugal democrático, e por isso é que eu penso que é preciso pelo menos experimentar numa primeira fase. Eu acho que sobretudo há um argumento que é o seguinte: nós queremos que o maior número de pessoas possíveis vote, e sempre que nós queremos chegar ao maior número de pessoas possíveis, aquilo que fazemos como organização é tornar mais fácil às pessoas participarem nisso. É assim. E, portanto, a ideia de que o voto é sagrado, que implica um sacrifício, que a pessoa tem que fazer uma deslocação, perder tempo, etc., eventualmente faltar a um compromisso familiar ou uma outra coisa, é uma ideia que faz com que só aqueles que estão especialmente predispostos a participar vão ser chamados, vão, digamos assim, pagar o preço da participação. Mas participação pela participação não vale nada. Isso significa uma coisa que é o seguinte, que é, nós já sabemos quem é que participa mais. Os mais mobilizados para votar são os mais velhos, são os mais instalados na vida, etc. E, portanto, isto significa que perpetuamos um sistema eleitoral que é cada vez menos sensível àqueles que estão na margem da sociedade. Vivem ao pé das mesas de voto. Exatamente. Não vou insistir neste ponto, mas discordo. Okay. Está registado. Eu percebo que esta situação do voto como um momento solene e sagrado era uma situação que deveria perdurar se as condições assim o permitissem, mas penso que não há nada a fazer contra o vento para quando sopra muito forte. E o vento que sopra muito forte é o vento da mudança tecnológica, é o vento da tecnologia se posta ao serviço da democracia. Dr. Ferro Rodrigues, eu prefiro uma abstenção a um like num post de Facebook. Não, mas o que os senhores estão a dizer, peço desculpa, e eu ia dizer que não ia voltar. Quando eu digo que prefiro uma abstenção a um voto, a um like no Instagram ou no Facebook, é exatamente o que eu achar que o facilitar completo da eleição e do voto pode levar, não é pode, leva com certeza a que se encare o voto como um like. E a pior coisa que uma democracia pode ter, na minha opinião, muito pior que uma abstenção, é olhar para um voto como um like. Não faz sentido, por exemplo, que a base para as eleições mais importantes que o país tem para o Parlamento continuem a ser os distritos, que é uma realidade que já não existe. Pá. Isso é verdade. Em termos administrativos, estamos completamente de acordo. E, portanto, quer dizer, tudo isso é uma oportunidade para rever várias questões que têm que ver com a participação eleitoral, com o combate à abstenção e também com uma representatividade maior dos eleitos em relação aos eleitores. E eu acho que isso é absolutamente fundamental para voltar a fazer do voto não uma cerimónia santa, mas uma festa. Estava na Assembleia, como Presidente da Assembleia da República, quando, e agora por isso é que te pergunto, quando houve um convite por parte do então líder da oposição, Rui Rio, ao Partido Socialista para entendimentos, nomeadamente nessas duas áreas que referiu já aqui, a mudança do sistema eleitoral e também mudanças na Justiça, um processo que acabou por não avançar naquele que terá de ser talvez o momento em que houve maior abertura de um dos lados para... Mas por um motivo muito simples, acho eu, que neste momento não existe. É que existia um acordo de governação com a incidência parlamentar, a chamada geringonça. E é sabido que os outros partidos da esquerda são absolutamente contra qualquer mudança no sistema eleitoral que envolva círculos mais pequenos, mesmo pensados com círculo global, nacional, para garantir a proporcionalidade, e portanto as condições políticas eram diferentes. Agora, com esta maioria absoluta, e ainda por cima sabendo, como eu sei, que foi o primeiro-ministro atual, António Costa, quem lançou e que fez estudos absolutamente extraordinários, tecnicamente muito bem feitos,
na altura em que era Ministro da Administração Interna de António Guterres, sobre a necessidade, o imperativo de mudar círculos o sistema eleitoral. Com o Círculo Nacional para Compensação. E quer dizer, eu agora não o vejo com vontade de mudar e de fazer essa reforma que era fundamental para o país e fundamental para a democracia. Mas já desistiu de esperar que nesta legislatura isso possa acontecer, ou espera ainda que possa acontecer? Eu penso que, eu já discuti isso com ele, que ele não é um problema, ele mudou de certa maneira o seu pensamento em relação às virtualidades desse sistema, mas tenho que lhe perguntar a ele disse algumas razões, mas é melhor entrevistar-no eu para não estar a falar isso. Portanto, vai ficar adiada, na sua opinião, durante os anos que faltam, mesmo como irá as grandes reformas, sobretudo no campo político, fazem-se na primeira metade das primeiras legislaturas. Na segunda metade das legislaturas já o tempo é cada vez menor, há outras eleições para gerir, não é? Nós vamos ter europeias, vamos ter autárquicas, tudo previsivelmente antes das legislativas, e por consequência as prioridades dos partidos passam a ser outras e, portanto, a primeira fase é sempre muitíssimo importante. Falou há pouco no momento em que decidiu que não iria sequer candidatar-se a deputado, com o final da geringonça, no almoço à mesa com António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Como é que tem visto, depois da sua saída, o desenrolar das relações entre estes dois homens que estiveram tão próximos e que partilharam até um guarda-chuva, metafórica e literalmente falando? Partilharam um guarda-chuva e partilharam as grandes jornadas das vitórias no Europeu de 2016 e partilharam as grandes desgraças que tivemos em 2017 com os fogos em dois momentos terríveis no centro e no norte do país. E, portanto, essa partilha e essa confiança mútua era qualquer coisa de constitutivo também da estabilidade política. E eu devo dizer que vejo com alguma preocupação, sobretudo quando há pequenos incidentes que nada acrescentam à saúde da democracia portuguesa e que contribuem mais para minar o relacionamento político e pessoal entre os dois do que para corresponder positivamente aos desafios que as dificuldades podem levantar. Mas vejo que, pelo menos do lado de ambos, há vontade de corrigir posturas de excesso e de contribuir para que se volte a um clima de cumplicidade positiva para resolver os problemas do país. Acha que pôr o João Galamba a fazer o discurso final do orçamento ajuda a que isso possa acontecer? Eu não sou parlamentar, sabe que quem decide as intervenções do governo normalmente é o primeiro-ministro, efetivamente. Também ninguém estava à espera do veto presidencial à privatização do TAP, e eu acho que são pequenos incidentes. Portanto, o segundo, o Presidente da República já disse que para ele teve importância zero ter sido este ou aquele a fechar o debate do orçamento de Estado. Bem, acredito? Acredito, porque o Presidente da República sabe exatamente o que é importante e o que é secundário e o que é que não tem importância absolutamente nenhuma. E em relação ao veto, também acho que se vai resolver porque, como se diz agora, há um clima de interação e a interação normalmente dá bons resultados. Mas quando disse que não estava à espera deste veto, acho que ninguém estava à espera. Quer dizer, repare que o primeiro momento em que houve uma privatização da TAP foi no tempo ainda que o Presidente da República era Cavaco Silva e nem de perto nem de longe houve qualquer observação ao decreto de privatização que teve as consequências que teve, não é? Portanto, eu penso que é bom que haja o lugar a uma clarificação das condições dessa privatização e também da EFASEC. Acho que é muito importante que tudo fique claro e que os argumentos sejam postos em cima da mesa, mas os argumentos com racionalidade, porque não basta dizer que o Estado entrou com tanto e agora vai só receber Y. Isso é fazer uma conta de somar ou de subtrair sem tirar as consequências políticas do que representa o cenário diferente que era a falência
da TAP ou a falência da EFASEC, e, portanto, quem tem que dar essas explicações, em primeira instância, são os responsáveis por essa privatização. Mas quando diz que devem ser feitas essas clarificações, o Presidente pede clarificações no decreto. É o local onde deve ser feito? Eu não sei se... Por exemplo, eu tenho dificuldade em compreender que haja um decreto em que obriga o Governo a dar notícias sobre todas as negociações que está a fazer com este ou com aquele parceiro privado, porque isso pode levar a que não haja nenhuma negociação levada até ao fim, como se sabe, e está aqui o ministro, antigo ministro, que teve muitos casos também, que teve responsabilidades em dossiês muito importantes, que sabe que muitas vezes o silêncio é uma parte importante de uma negociação. Não se pode estar na praça pública a dizer, e depois apareceu aquele senhor agora que está a dar mais, não é propriamente um leilão, o que se vai passar, uma privatização não é um leilão. E, portanto, há aqui prudência, há que haver também prudência nos termos em que o Governo fica, digamos, condicionado para essa privatização. Mas acho muito bem que fique muito claro, primeiro, quais seriam as consequências se não houvesse privatização, porque agora a TAP está a ter lucros, mesmo sendo pública, e portanto não é exatamente a mesma situação que existia há 2 anos atrás. E quanto à EFASEC, também é a mesma coisa. O que é que aconteceria se não fosse privatizada e porquê este tipo de privatização? Eu devo dizer que, evidentemente, compreendo que hoje em dia os atores financeiros e que se interessam sobretudo em áreas em que há bolsa, são sobretudo fundos anónimos e com poucas caras conhecidas, e é uma coisa que me preocupa bastante, a importância que esse capital financeiro sem rosto ganha a todos os níveis em todos os países, porque falámos muito depois da crise brutal que os Estados Unidos e a Europa sofreram entre 2007 e 2011, na necessidade de disciplinar e de controlar aquilo que se chamou o consenso de Washington. E agora estamos outra vez a voltar aos tempos desse neoliberalismo desenfreado, e ainda por cima, em que não se sabe quem são as pessoas que comandam os rostos por trás comandam o jogo, comandam no jogo. Estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa, mas queria só ouvi-lo sobre outros 2 temas. Um tem a ver com o seu percurso, como dizia há pouco o Pedro Cisa Vieira, recordando também que o seu livro caminhou entre a esquerda revolucionária até à social-democracia. Foi ativista antes do 25 de Abril. Como é que tem visto estes movimentos recentes de ativismo jovem? Eu sei que o seu livro... ou seja, diferença. Onde é que fica a fronteira entre o ativismo, até com alguns extremos e alguns exageros, como também assume no seu livro, também chegou a protagonizar. E agora, o momento de ser ativista neste início de século? A primeira coisa que eu gosto sempre que fique claro é que eu não me revejo naquela afirmação, suponho que do Willy Brandt, que se dizia um bom social-democrata aos 30 anos tem que ser esquerdista aos 20 ou aos 18. Não teve nada a ver com isso. Foi mesmo a aprendizagem por estar envolvido nas lutas concretas e em posições políticas muito radicais, sobretudo naquele período entre 1975 e 1977, uma certa insanidade que por essa altura apareceu na chamada esquerda que se dizia revolucionária. Foi isso que me fez ir aprendendo que se quer ter um papel na mudança do país, tem que se estar num partido democrático e com um programa avançado social-democrata. E isso é uma questão que, mais tarde ou mais cedo, muita gente vai acabar por ter que compreender, se for intelectualmente honesto, não é?
sobre a questão do ativismo de hoje e o ativismo de ontem. Ontem o ativismo era em plena ditadura, não é? Portanto, eu lembro-me perfeitamente de haver mini manifestações de pessoas que saíam de económicas e iam distribuir uns panfletos e partiram os vidros de uns bancos e tal, e de umas embaixadas. Não me estou a pôr à margem disso. Acho que isso é muito diferente do que vivemos em democracia e que mais tarde, mesmo em ditadura, nós começámos a só fazer isso com apoio de assembleias de estudantes. Quer dizer, quando havia uma distribuição de um comunicado à população, era porque um plenário estudantil com muitas centenas de estudantes tinha decidido que assim seria e por isso a polícia muitas vezes apanhava-nos e éramos dispersos logo à bastonada à primeira. Agora, eu não apoio, não concordo, não me parece que se vá a lado nenhum com manifestações de meia dúzia de pessoas muito radicalizadas e a atacarem membros do governo ou a atacarem instituições sem nenhuma base, digamos, democrática de apoio. Mesmo para fechar, já passou por esta conversa a questão do Partido Socialista. No seu livro fala em 8 secretários-gerais com quem trabalhou. Receia de alguma forma que o facto do PS ter estado estes anos todos em governação e esta maioria absoluta possa provocar algum efeito semelhante ou com alguns traços laivos do que aconteceu ao PSD quando saiu o Cavaco Silva da liderança do PSD, que atravessou depois um deserto, ou a saída de António Costa poderá precipitar o PS nesse ou acredita que haverá uma solução que possa ser ganhadora e que não tenha que fazer uma travessia no deserto? O hábito no PS é que mesmo quando há divergências muito, muito fortes em eleições internas, há depois um movimento logo a seguir a quem vence trazer para o seio do poder interno partidário quem perde. Foi sempre assim. Não é integrar. Foi sempre assim com o Vítor Constâncio, foi sempre assim com Jorge Sampaio. Não correu muito bem com António José Seguro. Não correu assim com António José Seguro e por isso aconteceu o que aconteceu. Não só por isso, mas também por divergências de estratégia política e eu estou convencido que a tradição democrática do PS é diferente da do PSD e é por isso que o PS só teve até hoje, em 50 anos, em mais de 50 anos, 8 secretários-gerais, enquanto que o PSD já vai no 10º, já teve o dobro disto. Nós aqui no outro dia a contar. E, portanto, há uma lógica diferente, há uma dinâmica diferente e há uma cultura partidária diferente. A personalização das lutas pelo poder é maior no PSD do que no PS. Mas e isso não poderá traduzir-se, eu perguntava também em termos de uma alternativa ganhadora, ou seja, se com o cansaço deste ciclo governativo longo, o PS não pode chegar às próximas eleições e depois ficar apiado do poder. A única coisa que se sabe quando se é poder é que mais dia menos dia se perde esse poder. É por isso que há democracia. Pelo menos em democracia, não vejo que isso seja necessariamente negativo. É evidente que será negativo se houver uma ascensão populista ao mesmo tempo, em paralelo, e se acontecer uma coisa como aconteceu em França e na Itália. Dois grandes países, dois países que tinham partidos socialistas muito fortes, sobretudo o Partido Socialista francês, que acabou dizimado. Que hoje em dia representam pouquíssima gente em França. E podia ter acontecido se não tivesse havido a geringonça. E era um exemplo para o Partido Socialista Português durante muitos anos. Não é? Não aconteceu noutros sítios, não aconteceu na Alemanha, não aconteceu em Espanha, mas aconteceu aí, aconteceu na Grécia, e portanto é preciso ter muita atenção àquilo que se vem passando nos últimos anos com os partidos da nossa família política um pouco por toda a Europa e por todo o mundo. Notas finais, Pedro Silva Figueira. A minha nota final é só para cumprimentar o Eduardo Ferro Rodrigues e para agradecer-lhe ter estado aqui. É uma personalidade que é marcante da nossa vida coletiva e não só pelas funções que desempenhou, mas também por ter estado sempre no centro de muitas discussões importantes. E eu só queria dizer que gostei muito deste livro. Gostei mais da parte inicial do que da parte final, que é basicamente o registro de coisas que foi fazendo como autorresponsável político, mas sobretudo queria dizer isto. A parte inicial tem um tom de
crónica da vida de Lisboa nos anos 50 e 60, que é mesmo muito encantadora do ponto de vista de evocação, de memória. Até, apesar da nossa diferença de idades, consigo reconhecer muitas coisas que faziam parte da vida daqueles tempos, do imaginário, do tempo que é crescer numa ditadura e ainda assim encontrar espaços de liberdade, de convívio e de solidariedade que marcam as coisas para a vida. E, portanto, queria também agradecer o livro que publicou. Pedro Marcos Lopes. Eu faço minhas as palavras aqui do meu camarada Pedro Cisa Vieira. Já tinha começado por saudar a... Camarada e companheiro, claro. Camarada e companheiro. E quase, e vizinho de nascimento. Mas nem toda a gente pode nascer no Porto. Há uns que nascem em Matosinhos, portanto. Eu nasci em Lisboa. Nasceste em Lisboa, pior ainda. E depois foi para Mas só a propósito das memórias, eu fico muito contente por verificar que só neste mês de novembro vamos ter mais 3 livros de memórias, um do Francisco Seixas da Costa, outro do Eduardo Barroso e outro do Nuno Severiano Teixeira, que não sei se são exatamente memórias ou são súmulas de crónicas, mas é muito importante que quem está na política com muita visibilidade dê testemunho. O dever de contar, como diz aqui, não é? Acho que há um dever de contar. Acho lamentável que o senhor tenha dito isso. Sabe porquê? Porque era exatamente isso que eu ia dizer. Com boas palavras, porque nós não temos em Portugal a tradição, não temos mesmo a tradição como existe na Inglaterra e nos países anglo-saxónicos dos políticos escreverem memórias, falarem das suas experiências. Aliás, até temos uma grande figura da política nacional, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que faz questão em dizer sempre que não vai escrever as suas memórias. Está sempre... Mas já ouvi dizer isto. Mas também dizer que nunca seria líder do PSD. Também é verdade. Não, eu diz mais que isso, diz que é militantemente contra a escrita de memórias. E eu acho... E disse isso na apresentação de uma memória. Exatamente. Eu estava aí. Não deixa de ser engraçado. Mas mostra eu acho como... que isso... Também é um certo humor que... Claro, mas eu acho que isso faz muita falta e fico muito... Por exemplo, provavelmente a maior figura da nossa democracia não escreveu as suas memórias, teve só algumas memórias políticas, enfim, que escreveu, e isso não acontece com a maior parte dos políticos, e é pena. E atenção, o que eu falo é de memórias da pessoa, como o Eduardo Ferro Rodrigues escreveu, não exatamente ajustes de contas em forma de diário. Não, e uma coisa são memórias que me deu muito gozo, devo dizer que o principal fator que me levou a escrever foi ter tempo, disponibilidade e estar-me a dar prazer. Eu senti que estava a escrever com gosto, com prazer. E depois há o tal dever de contar. Mas é bom que este mês de novembro indicia que vai haver mais pessoas com protagonismo a escrever memória. Não fui eu que lancei, porque eles já tinham isto escrito. Quando eu antecipei-me, foi ao mês de novembro, porque lancei a 28 de outubro. Dr. Ferro Rodrigues, 23 de outubro. E muitos parabéns, porque hoje é o seu aniversário. Obrigado. Muito obrigada por ter estado no Bloco Central no dia em que faz 74 anos. Exatamente. E ter partilhado aqui connosco e por nos trazer também a música com que vamos fechar este Bloco Central, que pedia-lhe que apresentasse qual é que é a sua escolha. Bloco Central dos Interesses. É uma música que para mim tem um enorme significado, para já porque acho que é se não a melhor música dos Beatles. Em segundo lugar, porque durante uns anos, no Rádio Clube Português, tivemos o António Luís Neto, o Jepin de Pache e o João Manuel Amorim, um programa de música anglo-americana que se chamava Esquema 4 e que abria, o indicativo era exatamente esta música dos Beatles, Eleanor Rigby. E então eu regresso à rádio com a música que também marcou a sua passagem pela rádio. Muito obrigada. Muito obrigado, Eduardo Ferro Rodrigues foi convidado do Bloco Central com Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. Cuidado técnico foi de José Guerreiro, de vídeo de Ana António. Pode ouvir a versão integral deste programa em podcast e em tsf.pt. Regressem para a semana. Fiquem bem. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding is